Olá pessoal, a ideia dessa prática de hoje é mostrar para vocês como vocês reconhecem se o raster que vocês estão trabalhando é um raster do tipo contínuo ou se ele é um raster do tipo discreto. Para ilustrar isso, eu vou carregar aqui no QGIS 2.18 um modelo digital de superfície de uma bacia hidrográfica. Bem, aqui, primeira coisa que eu preciso fazer é ir nas propriedades desse layer, aqui na aba geral, metadados. Aqui no item propriedades, eu vou observar que o tipo de dado é um float 32 bits. Ou seja, os valores que esse raster, que os pixels que compõem esse raster possuem, são valores reais, tá? Isso a gente pode observar visualmente também, olhando aqui na lista de camadas, observa que eu tenho, ele está dizendo que o meu raster está variando de 27185 a 46367. Isso em metros, porque esse é um raster projetado, tá? E no caso é a projeção TN. Bem, mas aqui, lembrando que é sempre uma visualização aproximada dos valores de mínimo e máximo. Então eu preciso carregar efetivamente esses valores, pedir para o software me mostrar a variação real dessa altitude. Então, 2 cliques no layer, aqui em estilo, eu vou carregar valores de mínimo e máximo, clico em mínimo e máximo e carregar. Observa que foi alterado aqui, ó, aplicar, ok. Observa que agora eu tenho variando 251 até 529. Então, esse é o intervalo real da altitude nessa bacia hidrográfica. Bem, aqui eu tenho o raster, então, classificado como contínuo. Por quê? Os pixels armazenam valores reais. Então, por exemplo, se eu quiser determinar quanto dessa bacia hidrográfica tem, por exemplo, uma altitude variando de 250 a 300 metros, eu não consigo determinar isso com um raster representado com essa característica, tá? Porque a gente diz que um raster contínuo, ele não tem fronteiras bem definidas. Então, eu não consigo quantificar sobre esse raster, tá? Então, para isso, a gente precisa transformar esse raster em um raster discreto. E nesse caso, é um processo chamado de reclassificação do raster, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso definir é quantas classes eu quero representar esse raster. E isso a gente armazena num arquivo de regras, que nós chamamos. Então, aqui eu tenho um arquivo de regras para exemplificar para vocês, que eu chamei de classe. E veja bem, se o meu raster está variando a altitude de 251 até 529 metros, então eu defini aqui 6 classes para representá-lo. Então, nós vamos escrever tudo que for de 251 a 300 metros vai ser reclassificado para a classe 1, ou seja, todos os pixels que têm valor nesse intervalo de 251 a 300 vão receber o valor 1, vão ser reclassificados para a classe 1. Acima de 300 até 350, os pixels serão reclassificados para a classe 2. De 350 até 400, vão ser reclassificados para a classe 3. Aqui, a última classe vai ser todos os pixels que têm acima de 500 metros como atributo, vão receber o valor 6, ou seja, vão ser reclassificados para a classe 6, certo? Então, esse aqui é um arquivo de regras que nós temos que montar quando nós vamos fazer o processo de reclassificação de um raster, tá? Lembrando que, quando você tem um modelo digital de superfície e você reclassifica esse modelo, ou seja, define faixas de elevação, você está criando uma representação hipossométrica do relevo, tá? Então, esse processo dentro do QGIS, ele é feito no menu Processar, Caixa de Ferramenta. Aqui em Buscar eu vou digitar r.recode, tá? O r.recode, ele é o algoritmo da biblioteca GRASS que vai fazer esse processo de reclassificar um raster, ou seja, transformar um raster de contínuo para um raster discreto. Então, 2 cliques na ferramenta. Aqui é bem simples, eu tenho que indicar para ele o layer que eu quero reclassificar. Então, no caso aqui, eu só tenho uma camada carregada e ele já me indicou aqui. E aqui eu tenho que indicar aquele arquivo de regras, para ele entender quais classes ele vai reclassificar, quantas classes ele vai reclassificar e quais os intervalos de cada uma dessas classes.
Então aqui eu vou buscar o meu arquivo de regras, tá? Vou apontar lá para a pasta onde esse arquivo de regras ele está armazenado. 2 cliques e dar um nome para esse arquivo aqui, salvar em arquivo. Eu vou denominar, eu vou indicar aqui para ele aonde eu quero que ele salve o meu arquivo de regras, o meu raster reclassificado. Então eu vou denominar ele de ipsometria, tá? No caso aqui eu já tenho ipsometria criada, eu vou chamar de ipsometria 2. Gravar, vou desmarcar aqui essa opção abrir após executar e dar um rodar aqui. Tá? É um processo relativamente rápido. Eu vou agora na pasta onde eu pedi para ele criar o raster, então tá aqui o arquivo, 2 cliques, eu carreguei ele aqui no QGIS, tá? Então veja que agora, eu vou desmarcar aqui, desabilitar o MDE, veja que agora eu já tenho um outro aspecto visual para esse meu raster, tá? Observa que eu já consigo claramente identificar as fronteiras, ou seja, cada uma das classes, tá? Talvez você esteja se perguntando, mas eu pedi para ele gerar 6 classes e aqui ele está mostrando de 1 a 5. De novo, você sempre tem que vir nas propriedades, em estilo, pedir para ele carregar os valores de mínimo e máximo, tá? Agora você vai observar que ele vai variar de 1 a 6, ok? Então observa que se você visualmente, você já nota que um raster discreto, ele tem fronteiras bem definidas, tá? Ou seja, eu claramente identifico aonde termina uma classe e começa outra. Aqui no contínuo eu já não consigo estimar essa fronteira, tá? Para identificar nas propriedades do raster se ele é contínuo ou discreto, basta vir aqui 2 cliques, aqui em metadados, aqui na opção, vou fechar essas abas, aqui na opção propriedades, você vai procurar por tipo de dado. Tipo de dado inteiro 8 bits, tá? Ou seja, eu tinha um raster que armazenava valores reais, portanto classificado como contínuo, e agora eu tenho um raster que armazena valores inteiros, ok? Bem, então agora eu consigo, por exemplo, quantificar quanto da minha bacia hidrográfica ela está, em termos de área, na altitude, por exemplo, altitude de 400 a 450 metros, tá? Antes disso, só trazendo aqui as 6 classes para ficar melhor para visualizar, eu venho aqui em propriedades, estilo, eu vou associar aqui banda simples falsa cor, tá? No tipo de renderização. Novamente carrego os valores de mínimo e máximo, porque veja que aqui ele está dando como máximo 5, e na verdade a gente sabe que são 6 classes. E aqui eu vou trocar o modo de contínuo para intervalo igual e aumentar 6 classes, ok? Então eu tenho aqui áreas de 1 a 6, que é exatamente as classes que eu defini aqui, tá? Então veja aqui, tudo que for a classe 1 é na verdade variação de 251 a 300 metros de altitude. Então eu posso apresentar uma legenda mais explicativa, né? Então posso escrever acima de 250 até 300 metros. Aqui, a partir ou acima, né? Acima de 300 metros até 350. E aí eu vou preenchendo essa minha legenda, tá? Olhando lá o meu arquivo de regras. Então aqui vai ser acima de 350 até 400. Aqui vai ser acima de 400 até 450. Acima de 400 até 450, desculpa, até 500. E a última classe, como nós definimos aqui no arquivo de regras, ó, acima de 500 metros, tá? Acima de 500 metros, ok? Eu posso salvar esse estilo. O importante aqui é que o nome seja exatamente o nome do layer, para que ele entenda que esse estilo é para o layer ipsometria 2, tá? Então aqui eu vou chamar de ipsometria 2. E ok.
Bem, então como que eu faço o processo de quantificação dessas classes, caso eu tenha interesse, tá? Então aqui no QGIS nós vamos usar uma ferramenta chamada r.stats, tá? Essa ferramenta, ela vai r.stats. Ela vai gerar as estatísticas de área para minha camada raster. Então aqui eu preciso indicar qual raster eu quero gerar estatística, então no caso ipsometria. Aqui tem alguns parâmetros, tá? A gente desmarca essa primeira opção aqui e deixa que ele nos traga o valor total das áreas por classe. Então aqui eu vou ter 6 classes, então o valor de área para cada classe, o número de pixels que compõem cada uma dessas classes, uma porcentagem aproximada dessas áreas, tá? E o nome das categorias. Então aqui eu tenho 6 classes, né? E também vou marcar para que ele não me traga nenhuma estatística sobre os valores que estão classificados como nulo, caso esses valores existam, tá? Então aqui eu posso pedir para ele soltar um arquivo HTML ou um arquivo TXT. Então eu vou mandar aqui um pedido no TXT, salvar em arquivo. Eu vou chamar aqui de ipsometria, gravar e executar. Então veja que ele já me mostra na tela aqui algumas informações. Então a primeira classe é o que está variando de 250 a 300 metros. Então aqui ele está me mostrando o valor da classe em área. No caso aqui é metro quadrado, porque está na projeção TM, tá? E aqui ele está mostrando o valor em pixel. Nesse caso, o modelo digital de superfície que nós estamos usando é o modelo SRTM, tá? Que tem 30 metros de resolução espacial. Então, cada pixel tem uma área de 900 metros quadrados. Então, se nós pegarmos esse número de pixels e multiplicar por 900, vai ser a área correspondente aqui ao que o software estimou, tá? Então, nós vemos que em torno de 7% da nossa bacia está numa elevação entre 250 a 300, que a maior classe de elevação que nós temos, no caso aqui, é quase 40%, que está na faixa, na classe 3, que é entre 350 e 400 metros. Então, isso é algo coerente aqui para a nossa região, que é a região de Presidente Prudente, São Paulo, tá? Então, veja que eu só consigo trabalhar com esses valores para as classes porque eu transformei o meu raster de contínuo para discreto, ok? Para vocês terem uma ideia e a gente fechar esse vídeo, eu vou executar o mesmo processo, mas não sobre um raster discreto, e sim sobre o raster contínuo. Vocês vão observar que não vai ter sentido algum. Então aqui, rstats, eu vou agora pedir para que ele calcule sobre esse raster chamado MDE Santo Anastácio, ok, aos mesmos parâmetros que eu setei para o caso do discreto, tá? E aqui vou pedir para ele gerar um arquivo temporário mesmo. Então veja que aqui eu não tenho classes, eu não tenho um raster com fronteiras definidas, eu tenho um conjunto. Para cada pixel, na verdade, ele tenta fazer essa conta, então eu não consigo extrair uma informação, calcular uma estatística diária, por exemplo, para esses rasters, tá? Não tem sentido essa informação. Ok, pessoal? Bom, é isso e até o próximo vídeo.